Olá, muito boa tarde. Assinala-se este fim de semana, em Roma, o Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades. É nesse contexto que queremos partilhar essa experiência de pertença à Igreja Católica, contando com a presença de Maria do Rosário Cordeiro, dos Movimentos Focolares, de António Fonseca, do Movimento Mambré, e João Cordovil Cardoso, das Comunidades de Vida Cristã, e que é também presidente da Confederação Nacional das Associações de Apostolado dos Leigos. Creio que é assim, João, o nome da CNAL, não é? Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia para esta partilha de diferentes movimentos, diferentes pertenças. E João Cordovil Cardoso começava por lhe perguntar o que é esta confederação e o que é que ela diz sobre a pertença à Igreja numa diversidade até de denominações. Bem, a CNAL reúne neste momento cerca de 50 movimentos e associações e novas realidades, chamemos-lhe assim. Nova realidade, são novos movimentos que surgem? Sim. Com os mais diferentes carismas que enfim, podemos imaginar. E a riqueza da CNAL é exatamente essa, é de conseguir congregar um conjunto alargado de pessoas que têm e que vivem carismas diferentes, mas que, no fundo, todos procuram a mesma coisa, que é, no fundo, instaurar o reino de Deus na Terra. É seguir Jesus Cristo. Exatamente. Isso quer dizer que, sabemos muitas vezes, eu pertenço a esta paróquia, eu pertenço a esta diocese, e ouvimos também, eu pertenço a este movimento. Isso, de alguma forma, enfim, cria fronteiras ou, pelo contrário, cria pontes? Se funciona mal, cria fronteiras. Se funciona bem, cria pontes. E eu penso que é um dos papéis que temos procurado fazer, é exatamente a criação de pontes entre as pessoas para que, fundamentalmente, se conheçam uns aos outros. Porque eu acho que quando nos conhecemos uns aos outros, essas fronteiras vão desaparecendo e vão se esbatendo. Obviamente que respeitando sempre o carisma de cada movimento e a sua especificidade. Porque aí está uma riqueza. Está uma riqueza. Uma mais-valia. Exatamente. E as pessoas, às vezes, sentem-se melhor a fazer as coisas de uma determinada maneira e não de outra. E isso convida-as a estar num movimento, não estar noutro. E penso também outra coisa que é importante e que também procuramos fazer é que não se perca, pelo facto de estar a viver no movimento, não se perca a ideia de que eu pertenço à Igreja. Eu estou na Igreja, ou melhor, estou neste movimento dentro da Igreja e, portanto, é uma parte da Igreja. Há esse denominador comum entre todos. Vejamos 3 movimentos, porque cada um de vocês pertence a movimentos diferentes. Maria do Rosário Cordeiro começava por si. Movimentos focolares. Como o podemos identificar? Movimentos focolares é um movimento de leigos, claro, começado por uma leiga em Trento durante a Segunda Guerra Mundial, que perante a destruição e a passagem de tudo o que eram os seus sonhos, os seus ideais, escolheu Deus como o único que não passa. E iniciou-se como uma das respostas ao pedido que Jesus fez na última ceia ao Pai. Pai, que todos sejam uma coisa só. O Espírito Santo, quando manda um carisma para a Igreja, tem um motivo, não é um motivo qualquer coisa para sanar. Há um objetivo. Um objetivo, exatamente. E no caso dos movimentos focolares é essa procura da comunhão, da unidade. Da comunhão, exatamente, da unidade entre todos. E já vamos ver como se concretiza. António Fonseca, movimento Mambré. Estamos a falar de que especificidade, de que identidade? Para já muito mais pequeno que os focolares, ou que a CVX. Muito mais recente, não é? Muito mais recente, tem 40 e poucos anos. A fundadora ainda é viva, também é uma fundadora espanhola, leiga, e que congrega cristãos casados, solteiros, jovens, mais velhos, sacerdotes também, que procuram crescer em 3 dimensões da sua vida. A vida humana, a sua realidade espiritual e a sua realidade eclesial e teológica. Para quê? Para serem pedras vivas nas suas paróquias, nas suas dioceses, serem os auxiliares dos pastores e viverem na sua vida cotidiana, que é aquilo que é comum aos leigos, não é? Nas suas mais diversas realidades, na família, no trabalho, a sua santificação, no fundo, é ser fiéis ao projeto de Deus também. No caso, agora, João Cordovil Cardoso, CVX, o que significam estas siglas? CVX significa Comunidade de Vida Cristã. É uma organização, não estamos a lhe chamar movimento, é uma comunidade mundial, espalhada por, enfim, todo o mundo, no fundo,
que teve como origem as comunidades, as congregações marianas, fundadas no século XVI ainda, muito ligadas à Companhia de Jesus, que se inspira na espiritualidade inaciana, assenta fundamentalmente nos princípios dos exercícios espirituais e da revisão de vida, enfim, por aí fora, mas que, no fundo, quer ajudar todos os seus membros a viverem a sua fé de cristãos em pequenas comunidades, abertos ao mundo e atentos à realidade e enfim, com as preocupações habituais que a Igreja nos dá, de justiça social, de paz, preocupações com o ambiente, tudo isso. Tratam-se, de facto, enfim, 3 movimentos, uma organização, ou 2 movimentos, mas sim 3 movimentos na Igreja Católica, e são, enfim, são só exemplos de grande diversidade que existe e tudo que se celebra no jubileu deste ano. E vimos, Maria do Rosário Cordeiro, que há aqui uma preocupação comum, se calhar, entre estes 3 e que acredito que se alargue a mais movimentos, que é a presença no cotidiano, no dia-a-dia, e aí enfim, concretizar aí a experiência crente. Enfim, os movimentos estão mais fora dos templos do que dentro dos templos, posso dizer assim? Pode dizer, sim. E é um dos perfis da Igreja, não é? Os movimentos fazem parte do perfil carismático da Igreja. Muitas vezes, quando falamos de Igreja, as pessoas entendem como a hierarquia, a paróquia, o Vaticano. É um dos perfis da Igreja, não é? O perfil de São Pedro. Os movimentos fazem parte de um perfil carismático da Igreja que existe desde o início da Igreja. O movimento dos focolares tem este nome, em português, focolares não quer dizer nada, é uma palavra italiana que significa a chama acesa de uma lareira, uma chama acesa. Porquê? Porque o que pretende, o objetivo, a unidade, não é uma coisa que nós consigamos pelas nossas mãos, é sempre uma coisa que Deus nos dá, é um dom de Deus. Nós prestamos-nos a isso como? Oferecendo o amor recíproco, como Jesus pediu, amai-vos uns aos outros. E assim suscitamos, pedimos-lhe que Ele fique entre nós e que Ele faça a unidade entre nós. Só Ele é que consegue fazer. E depois isso concretiza-se, porque a unidade leva-nos como uma paixão a fazer parte da CNAL também, porque é a unidade entre os católicos. Por exemplo, a ter um projeto que é o Juntos pela Europa, com outras comunidades ecuménicas, evangélicas, protestantes de toda a Europa, para dar uma alma nova, uma alma cristã à Europa. Um diálogo interreligioso, por exemplo, temos vários projetos, o Living Peace, uma educação para a paz interreligiosa, o Canto pela Paz. Temos aqui, por exemplo, em Lisboa, um grupo interreligioso, fazemos parte de plataformas também interreligiosas. Portanto, esta paixão pela unidade leva-nos a estar nestes campos, nestes diálogos, como a gente chama. Estão presentes em todas as partes, em todos os continentes? Os focolares, que são a unidade básica, não é? Onde esta presença, queremos sempre suscitar esta presença de Jesus ressuscitado entre nós e do seu Espírito Santo, claro, porque existem espalhados por todo o mundo, por exemplo, aqui em Portugal há 8. Quer masculinos, quer femininos. Se bem sei, as cidadelas são, de alguma forma, o ponto, enfim, não só de convergência, mas de partida para muitas missões. Sim, e de formação. As cidadelas, ou cidadezinhas em português, é um bocadinho um termo italiano. Cidadezinhas são um sítio onde, como nas primeiras, a nossa fundadora, que é Chiara Lubich, inspirou-se um pouco nos beneditinos, não é? Que ajudaram à formação da Europa medieval, ajudando a agricultura. E Chiara teve esta ideia, esta percepção de um sítio onde todos, ali para entrar, a única lei seria o amor recíproco. Para ser cidadão daquela cidade, tem que se viver o amor recíproco todo. E então há formação, há vários projetos, por exemplo, agora temos aqui um de agricultura ecológica, temos sempre formação todos os fins de semana, aqui em Alenquer, na Brigada. A Constituição das cidadelas é simples, só há uma única lei então, não é? Uma única lei. Vivem famílias, vivem pessoas consagradas, vivem focolares, é assim, múltiplo. Vivem crianças, jovens. No caso, António Fonseca, o movimento de Mambré, de que forma é que se enraiza nas comunidades? Nós não somos chamados a viver, a coabitar, portanto, é uma comunidade que está espalhada, cada um na sua realidade, as famílias, nas suas realidades sociais e profissionais, portanto, não coabitamos, não temos esta experiência das cidadelas, e que outras comunidades também têm, mas há a experiência da pequena comunidade, que eu acho que essa também, já vimos aqui que a CVX também o experimenta.
e que acho que é se calhar, uma grande característica dos movimentos e dos novos movimentos, que é de serem uma experiência, um pequeno laboratório onde nós experimentamos a caridade, a proximidade, o amor recíproco, para que depois o ponhamos em prática na grande escala no trabalho, na sociedade, onde quer que tenhamos essa responsabilidade. Portanto, nós não temos essa realidade física, reunimos-nos regularmente também, obviamente, para cultivar o amor recíproco, para a formação, para a partilha, para a formação espiritual e humana, como disse há pouco, de cada um dos seus membros. E localmente, para mim, a característica diferente, se calhar, de Mambré é que não são grupos etários, não são grupos de casais ou grupos de jovens ou grupos de determinadas características, são grupos heterogéneos que misturam gente de sacerdotes, leigos e que partilham a sua realidade, a sua verdade e que vão caminhando em conjunto na oração, na partilha e no crescimento. Se bem me percebo, há uma preocupação muito grande também pela formação. Sim. Nova Humanitas... É uma comunidade de formação, é um grupo-fonte. É um grupo onde os seus membros vão beber para que depois possam dar de beber no meio do mundo e nas suas realidades eclesiais e sociais. E, portanto, todos os membros de Mambré, para além dessa formação que queremos que seja séria, humana, espiritual, teológica, como disse há pouco, têm que ter um compromisso sério também na sua realidade eclesial. E daí a nossa implantação ser muito nas paróquias, como catequistas, como escuteiros, cada um escolhe e decide conforme as suas... nas dioceses, na área da comunicação, na área da pastoral da saúde, onde temos várias pessoas espalhadas. No exercício profissional, aí Sim. há uma identidade, uma forma específica de ser e estar. Sim, esperemos que sim, ou tentamos que sim, às vezes mais, outras vezes menos, mas sim, sempre, vamos sim. caminhando. Sim. No caso, a CVX, Comunidades de Vida Cristã, são encontros de oração, são muito mais que isso? São mais que isso. A ideia das pequenos grupos, no fundo. Antigamente chamavam-se comunidades, mas chegámos à conclusão que só existe uma única comunidade de CVX no mundo todo e, portanto, o resto são grupos. E os pequenos grupos reúnem habitualmente de 15 em 15 dias para uma partilha da sua vida e da oração dos 15 dias anteriores. Para cada reunião temos uns textozinhos que nos ajudam a uma orientação de vida, que escolhemos o que é que vamos rezar em cada ano. No meu grupo, por exemplo, este ano estamos a rezar as catequeses do Papa sobre o Espírito Santo, Papa Francisco, tentando perceber como é que aquilo entra na nossa vida e o que é que podemos fazer com ela. E, portanto, cada comunidade faz, no fundo, o percurso que lhe é mais adequado e que escolhe ao longo do tempo. As comunidades, o CVX é um movimento de leigos, temos guias que podem ser leigos ou sacerdotes, jesuítas ou outros consagrados. Temos uma particularidade, que é não temos uma vocação específica. A nossa vocação é servir dentro da Igreja e cada um procura qual é a sua forma de fazê-lo. Portanto, como eu dizia há pouco, o nosso único trabalho comum é procurar servir dentro da Igreja na sua especificidade. Só por curiosidade, existe aqui uma preocupação muito grande o António falava da formação, que nós fazemos um bocadinho nestes grupos também, ou seja, vamos preparando os temas que nos ajudam. De facto, formas, poderíamos dizer diferentes, mas que se aproximam muito nesta pertença à comunidade, à grande comunidade cristã. E é convosco que iríamos também neste programa olhar a liturgia do domingo, deste domingo. Irei pedir-vos uma breve reflexão sobre o texto do Evangelho. Antes disso, vamos ouvir o Padre João Lourenço, que a partir, de facto, da liturgia deste domingo de Pentecostes, olha o tema da esperança, o tema deste ano jubilar. A festa do Pentecostes que celebramos neste domingo, neste fim de semana, é, como todos sabemos, um dos momentos fundamentais da mensagem cristã e da narrativa da história da salvação no Novo Testamento. Ela é, aliás, o fundamento da vida da Igreja, de uma vida de comunhão, aberta a todos os povos,
dinamizada pela graça e pela força do Espírito. Não podemos olhar, nem devemos olhar para a festa de Pentecostes como um termo de chegada. É uma festa de algo que acontece depois de uma experiência, como, aliás, o próprio São Lucas a planeia ou a organizou no seu Evangelho e nos Atos Apóstolos. Porquê? Porque a festa do Pentecostes não é um termo de chegada, é um ponto de partida, é um início, é uma marca que dá um novo sentido à caminhada da comunidade apostólica. É pela ação do Espírito Santo derramada no coração dos crentes, congregando todos, irmanando todos na mesma força do Espírito Santo, que se inicia, de facto, no mundo esta presença permanente dos crentes como testemunho de uma esperança nova. Portanto, a festa do Pentecostes, eu diria quase, utilizando uma linguagem muito comezinha, é o arranque desta caminhada de esperança na história. E é feita a partir das dinâmicas do Espírito do ressuscitado. É ele que congrega todos os povos, é nele que se professa a mesma fé, é por ele e através dele que se recebe o mesmo perdão. Por isso aparece muitas vezes ligado ao momento das narrativas de Pentecostes o sopro que é o sinal da nova vida. Há uma mudança radical. Como no início é através do sopro da ação de Deus que a vida entra na história humana, o homem se torna agente desta presença de Deus, também agora os cristãos vão ser os agentes que devem dar um sinal e uma vida nova a esta etapa de continuidade. Portanto, eu diria de renovação, de arranque da nova experiência de vida na sua história. E isso é fundamental para nós podermos celebrarmos bem e dignamente a festa do Pentecostes. Ela não marca um termo de chegada, ela define um tempo de partida. E esse termo de partida é reforçado pela presença da ação de Deus no coração dos crentes, que lhes dá e que lhes empresta uma vida nova, para assim atuarem, como tenho já dito de outras vezes, para assim poderem atuar na história e dar uma forma à história que corresponde àquilo que Jesus Cristo veio anunciar, que é o seu reino. O início de uma caminhada nova na história, em torno da esperança, que o Padre Lourenço escolheu na liturgia de domingo. Vamos ouvir o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." João Cordovil Cardoso, que mensagem, que desafio é este que o texto do Evangelho coloca, nomeadamente aos movimentos e também por se assinalar neste dia de Pentecostes, este jubileu dos movimentos? Bem, eu acho que o principal desafio é receber o sopro do Espírito e saber o que fazer com ele. Eu acho que este é o grande desafio para toda a gente e creio que este conhecimento mais profundo do que é o Espírito Santo, dos seus movimentos dentro da Igreja, é aquilo que pode ajudar todos os movimentos a cumprir as suas missões. Uhum. Sim, o Espírito Santo é aquele que nos recordará e tornará novas todas as coisas. É ele realmente o grande agente dos movimentos, é ele que atualiza o Evangelho e faz ver o Evangelho em cada época da história por aquela lente que é necessária naquele momento.
Chiara dizia de uma maneira muito engraçada aos jovens e adolescentes que vocês têm o Espírito Santo em tasca, no bolso. Portanto, é um amigo que está sempre connosco, com quem deve ser realmente que se torne, realmente também é um pedido, que se torne um amigo pessoal. Mas para quem nos está a ver e ouvir, não estamos a falar de uma pessoa, não estamos a falar de algo físico. Não, Espírito Santo. Estamos a falar de... Sim, do Espírito Santo, é de um amigo, não é? De um essa amigo. presença de Deus, não é? De Deus, presença... sim. Este que nos inspira, que nos dá os seus... Sempre pela vida trinitária de morte e ressurreição, ele no dar e no receber, no ouvir e no falar. Estou muito contente por poder viver esta etapa que o Papa Francisco iniciou da sinodalidade na Igreja, que é realmente uma marca do Espírito Santo na Igreja muito forte. Queria sublinhar um bocadinho o que a Rosário estava a dizer, não é? Nós já temos o Espírito Santo e acho que do Evangelho de hoje fica muito isso. Nós iremos e faremos nele a nossa morada, não é? Portanto, já está prometido, não é? Jesus não anda a brincar connosco a dizer que vem ou que não vem. Portanto, ele já cá está. Portanto, e acho que para mim e acho que para os movimentos fica, se calhar, este desafio a tomar consciência de que somos verdadeiramente habitados pelo Espírito Santo. Que não é uma coisa que vem só quando a gente pede um bocadinho ou que vem só no Pentecostes. Que não viveríamos como vivemos se ele já não nos animasse. E, portanto, para mim fica-me o desafio a tomar consciência de que sou habitado diariamente, a segundo após segundo do meu dia, que é o Espírito Santo que me anima e é a própria Trindade que nos habita e que já está no nosso coração e que age em nós. Mas para quem possa não estar tão próximo destas designações, destas realidades, até quando falamos do Espírito Santo, falamos em quê? Falamos no amor de Deus pelo Filho e a resposta do Filho, de Jesus Cristo ao Pai. Portanto, esta comunhão é uma experiência de comunhão, é uma experiência de algo que, se calhar, os casais poderão experimentar um bocadinho, que é um amor tão grande que depois se torna fecundo e que cresce. Esta experiência de Deus, e isto é tudo pequenino, o que quer que a gente diga fica sempre aquém da nossa realidade, mas é um amor que se expande, do amor de Deus Pai para Jesus e de Jesus para o Pai, e que esta comunhão é o Espírito Santo, que ninguém sabe bem o que é, não conseguimos atingir pela nossa cabeça, mas que podemos experimentar na nossa vida. É uma experiência de fé também. De fé também, se tem. Sim. António Fonseca, se me deixas dizer uma coisa muito rápida, que é o seguinte: eu, quando entrei para a escola, para o liceu, fiz o liceu que era a antiga Universidade de Évora, e sobre a porta está uma pomba que diz, pomba, e depois uma legenda do Evangelho de São João que diz: "Ele vos dá Cebit Omni, ele vos ensinará tudo." E lembro perfeitamente da minha mãe me dizer: "É ele que te vai ensinar, é ele que vai ajudar." Portanto, desde essa altura eu acho que tenho esta consciência de que é o Espírito que ilumina, e, portanto, estar abertos ao Espírito parece-me fundamental. Agradeço-vos, António Fonseca, Maria do Rosário Cordeiro e João Cordovilo Cardoso, terem estado aqui. Felicidades para os vossos movimentos também e todos aqueles que nos estão a acompanhar. Muito obrigado por terem estado no programa Eclésia. E a terminar, convido a passar pelo portal agência.eclésia.pt, onde publicamos informação a cada momento e onde pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.